Salve, salve rapaziada, eu sou o Enzo e está começando mais um vídeo do canal. Hoje, nesse vídeo de hoje, eu vou trazer aqui para vocês grandes jogadores ou excelentes jogadores aqui que foram contratados de graça pelo seu novo clube. E só para que jogadores foram contratados de graça pelo seguinte fator: ficou sem contrato e foi contratado. E não jogadores que rescindiram o seu contrato e sim foram contratados, mas só jogadores que acabaram o seu vínculo com o seu antigo clube, acabaram o seu contrato e foram contratados agora pelos seus novos clubes. Eu trouxe aqui vou trazer aqui no vídeo de hoje para vocês contratações que aconteceram agora recentemente e também algumas que aconteceram um tempinho atrás, ali no início dos anos 2000, que foram grandes jogadores também. E já vou avisando aqui, se for novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha aí também para ajudar no canal, não esquece de like também, demorou? Então bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Bom, dando início aqui ao vídeo então. Eu vou trazer aqui os 3 primeiros jogadores que foram os 3 contratados recentemente e também os 3 contratados pelo mesmo clube. O primeiro que eu vou trazer aqui é o goleiro titular da seleção italiana e ex-goleiro do time do Milan, o Gianluigi Donnarumma, que acabou ficando sem contrato com o time do Milan, que é o time que ele é formado desde as categorias de base. Acabou ficando sem contrato, ele que agora tem 22 anos e assinou de graça pelo time do PSG. E um dos fatores que fez com que ele não renovasse com o time do Milan e fosse para o time do PSG seria o alto salário que ele começaria a receber. Porque ele pediu um salário um pouco mais acima do que ele estava acostumado a receber no time do Milan. O time do Milan não aceitou, eles também não entraram em nenhum tipo de acordo. E o Gianluigi Donnarumma acabou sendo contratado agora pelo time do PSG. Outros 2 jogadores que foram contratados. O primeiro é o Sérgio Ramos, que é ídolo do time do Real Madrid. Também recebeu um bom salário, mas acredito que agora também no PSG vai receber o mesmo salário, mas algo que acabou entrando em empecilho. Acredito que seja também pelo que eu li, foi que o Real Madrid só ofereceu acho que 1 ano de contrato, ou se ofereceu 2, foi diminuindo o salário. Então acho que esse foi um dos empecilhos que acabou não fazendo o Sérgio Ramos renovar o seu contrato com o time do Real Madrid. Já agora no time do PSG, ele acho que ele vai receber os 2 anos de contrato que ele tinha pedido e acredito que o mesmo salário. Então o Sérgio Ramos também chegando no time do PSG vai elevar ainda mais o patamar do clube junto com o Donnarumma e junto também com o Wijnaldum, titular da seleção da Holanda e também ex-jogador do time do Liverpool. Ele passou acho que durante 6 ou foram 5 temporadas no time do Liverpool, campeão de Premier League, campeão de Champions League, um dos jogadores mais importantes dessa última geração aí do time do Liverpool, um excelente jogador, um dos capitães também, né, ex-capitães, melhor dizendo, do time do Liverpool, agora vai chegar pro time do PSG. Muita gente dava como certa a contratação do Wijnaldum indo pro time do Barcelona, mas dizem as más línguas que o PSG atravessou e deu um chapéu no time do Barcelona, oferecendo 2 vezes mais, sim, 2 vezes mais do que o Wijnaldum iria receber no time do Barcelona. Mas acredito que até recebendo 2 vezes menos indo para o Barcelona, acho que seria realmente a pior opção. Vamos supor que ele receberia o mesmo salário no PSG e no Barcelona. Eu, Enzo, se fosse o Wijnaldum, iria para o PSG sem a mínima dúvida, porque é só a gente olhar situações de cada clube. Como que está o Barcelona hoje em dia e como que está o PSG em questões financeiras e em questões de elenco. Obviamente o Barcelona tem o Messi e tal, mas ali o que salva é Messi, um De Jong, às vezes um Griezmann ali que dá uma salvada, o Pedro surgindo. Já no time do PSG, olha os jogadores que contratou Hakimi, Donnarumma, Sérgio Ramos, tem ainda Neymar, Mbappé, Marquinhos, o Navas, que é um excelente goleiro. Então, o time do PSG é um time bem mais completo, se comparando com o time do Barcelona, que era o outro clube concorrente do time do PSG, para contratar o Wijnaldum. Bom, falando agora sobre contratações feitas por clubes espanhóis. Começando com o time do Barcelona, que fez 2 contratações de graça, né, melhor dizendo, recentemente. A primeira foi a contratação do Sérgio Agüero vindo do time do Manchester City, que para quem não sabe, é um dos maiores ídolos da história do Manchester City e também o maior artilheiro lá do time do Manchester City. Então, foi um ídolo se despedindo. E acabou ficando sem contrato com o time do Manchester City, porque essas últimas 2 temporadas do Sérgio Agüero no Manchester City foram temporadas bem, como eu posso dizer, turbulentas, porque ele teve muitas lesões nesse período, pegou Covid, não voltou mais a mesma coisa, então foi um dos fatores de não ter renovado o contrato, o Agüero com o time do Manchester City. E acabou se transferindo de graça para o time do PSG, onde provavelmente vai atuar com o Lionel Messi, que muito provavelmente vai renovar o seu contrato, porque ele já está lá em Barcelona, e tudo indica que ele realmente vai renovar o seu contrato. E também um outro jogador que foi anunciado recentemente, esse até um pouquinho a menos tempo em relação ao Sérgio Agüero, que é o Memphis Depay, que foi contratado também de graça, vindo do time do Lyon. O Depay era muito cogitado tanto no PSG e também no time da Juventus, que era um clube que eram 2 clubes também que estavam muito interessados,
Mas acho que ele acabou optando não só por ser o time do Barcelona, mas também por conta do técnico do time do Barça ser o seu ex-técnico da seleção holandesa, que foi com o Ronald Koeman que ele voltou a jogar seu bom futebol, obviamente junto lá no time do Lyon. Mas acredito que agora ele indo para o time do Barcelona, o time do Barcelona também vai dar uma elevada de patamar. A gente sabe que o time do Barcelona tem bons jogadores. A gente sabe, tem Lionel Messi, De Jong, Pedri, Ter Stegen, um dos melhores goleiros do mundo. Tem um bom time o time do Barcelona. Mas ainda está capengando muito nas decisões. A parte externa do clube eu acho que tem afetado bastante também os jogadores. E agora falando do rival do Barça, o Real Madrid, que contratou o David Alaba vindo do time do Bayern de Munique. O Alaba era um dos jogadores mais cogitados para ser contratados nessa última janela de transferências. Time do PSG, Manchester City, Manchester United, os principais clubes do mundo estavam querendo a contratação do Alaba. E o Real Madrid acabou fazendo a contratação do Alaba muito por conta dele ser um dos melhores zagueiros do mundo hoje em dia, sem dúvida, mas também por conta da saída do Sérgio Ramos, que ele também acabou herdando a camisa 4 do Sérgio Ramos. Então foi meio que uma substituição. O Sérgio Ramos saiu e chegou o David Alaba de graça. Vamos falar agora sobre dois jogadores que foram contratados pelo time do Bayern de Munique. Primeiro que eu vou citar aqui o atual melhor jogador do mundo, o Robert Lewandowski. Que pelo time do Bayern de Munique não preciso nem dizer tudo que ele conquistou. Já ganhou Champions League, não sei quantas Bundesliga, prêmio de melhor jogador do mundo, já ganhou diversos títulos pelo time do Bayern. Mas para quem não sabe, ele jogava antes pelo time do Borussia Dortmund, onde ele foi muito bem também pelo time do Borussia Dortmund. Foi um dos melhores jogadores de uma geração que teve muito boa o Borussia Dortmund. Quando o Jürgen Klopp ainda era técnico do Borussia, tinha uma boa geração, tinha Reus ali surgindo muito bem, o próprio Lewandowski, Götze indo muito bem, Mats Hummels, que depois foi pro Bayern, depois se tornou o time do Borussia, era uma geração muito boa. Mas na temporada, acho que 2014, 2015, ele acabou ficando sem contrato, não renovou seu contrato com o time do Borussia, e aí se acertou com o time do Bayern de Munique e bateu recordes e recordes no time do Bayern de Munique. E caso ele tivesse renovado o seu contrato com o time do Borussia, e o Borussia quisesse vender ele para qualquer clube do mundo, até mesmo para o próprio Bayern, ele tinha o valor dele de 50 milhões de euros. Então, se o Borussia quisesse conseguir uma grana ainda, com uma possível venda do Lewandowski, obviamente, caso ele ainda tivesse contrato, o time do Borussia Dortmund ia arcar com uma grana gigantesca, porque a gente já sabia do que o Lewandowski poderia fazer, porque ele também já vinha vindo muito bem. Então, era só questão de tempo de ele continuar mantendo o seu bom nível e até acabar melhorando, que foi realmente o que aconteceu. E também, mais recentemente, na temporada de 2018 e 2019, o Goretzka foi contratado de graça junto ao time do Schalke 04. O time do Schalke acabou não renovando o contrato do Goretzka. Quando eu quero dizer isso, significa que os dois não chegaram a nenhum acordo. Tanto o time do Schalke, tanto o jogador Goretzka. E aí ele ainda era uma promessa ali no time do Schalke, mas já tinha um bom valor, já tinha feito uma boa temporada e se acertou de graça com o time do Bayern de Munique. E foi no time do Bayern onde ele se consagrou como um dos melhores meio-campistas nessa outra temporada, na temporada em que o Bayern foi campeão da Champions League. Ele foi um dos melhores meio-campistas do mundo, sem a mínima dúvida. E na época ele tinha seu valor de 45 milhões de euros. E o que mais acontece é os jogadores realmente quererem ir para o time do Bayern de Munique, mas ainda com vínculo com o clube. Então, se ele ainda tivesse vínculo com o Schalke, na época ele valia 45 milhões de euros. Então, seria muito fácil de ser vendido por uns 50 ou até 60 milhões de euros. Então, também seria uma grana que iria entrar muito boa para o time do Schalke. Vamos falar agora sobre dois jogadores que jogaram lá no início da década de 2000. O primeiro que eu vou citar aqui é o meio-campista Ballack, um dos maiores meio-campistas da história da seleção da Alemanha. Na época de 2006 e 2007 ele jogava pelo time do Bayern de Munique, mas acabou não renovando seu contrato com o time do Bayern e foi contratado de graça pelo time do Chelsea. Então, um dos melhores meio-campistas da história da seleção da Alemanha foi contratado de graça, e na época ele valia 35 milhões de euros. Obviamente, era uma outra época, hoje em dia ele valeria pelo menos uns 60, quem sabe até 70 milhões de euros, porque ainda era outra época, os outros jogadores eram vendidos por um preço muito mais baixo. Então o valor de 35 milhões de euros era o valor dele na época, e consequentemente, se ele ainda tivesse vínculo com o Bayern, e o Bayern quisesse vender ele venderia o Ballack, que seria vendido, né, melhor dizendo, por um valor de 50 milhões de euros, 40 milhões de euros ali tranquilamente. Já outro jogador que jogou pelo time do Real Madrid, um dos maiores ídolos da história do Real Madrid, um dos maiores artilheiros da história do Real Madrid e também da Champions League, estou falando do atacante, o Raul. O Raul se transferiu para o time do Schalke de graça, lá no ano de 2009 e 2010, eu acho que foi a época que ele foi contratado pelo time do Schalke, vindo de graça do time do Real Madrid, porque o Real Madrid meio que chutou ele do time lá do Real Madrid. Que a gente viu aí a transferência do Sérgio Ramos indo para o time do PSG. E o Real Madrid já tem meio que esse histórico de não renovar contrato com jogadores mais velhos. Isso aconteceu com o próprio Sérgio Ramos, aconteceu aí com o Raul, como eu disse,
Aconteceu também com o Iker Casillas, então o Real Madrid não tem meio que como eu posso dizer, não tem um apego com os seus ídolos. Porque, o Sérgio Ramos foi meio que chutado lá do time do Real Madrid, o Iker Casillas a mesma coisa, o Raul, como eu disse aqui, aconteceu a mesma coisa. Então, o Real Madrid já tem meio que esse histórico e com o Raul não foi diferente. Tanto que o Raul foi até meio que o primeiro dessa leva de jogadores a serem meio que chutados do Real Madrid. E ele se transferiu de graça para o time do Schalke. É um dos ídolos da história do time do Schalke 04. Levou o time do Schalke a um título da Copa da Alemanha e também a uma semifinal de Champions League. Então isso fez com que ele se tornasse, então, obviamente, um dos maiores ídolos da história do Schalke. E hoje em dia a gente olha para o Schalke, como eu disse, falei aí anteriormente, o time do Schalke hoje em dia está na segunda divisão. O time do Schalke, na temporada passada, na Bundesliga, só teve uma vitória e foi lá pelas últimas rodadas. Então passou praticamente a maior parte do campeonato sem ganhar. Acho que foi um dos lanternas, acho que inclusive foi o lanterna da Bundesliga. Então o time do Schalke hoje em dia está um time extremamente horrível, um time péssimo. Já o Raul hoje em dia está trabalhando lá no time do Real Madrid e é um dos ídolos também da história do Schalke 04. Vamos falar agora sobre um dos maiores meio-campistas da história do futebol. Estou falando do italiano Andrea Pirlo, que jogou durante um bom tempo no time do Milan, ganhou a Champions League, inclusive acho que foi na temporada de 2006-2007, melhor dizendo, que foi tanto o ano que o Kaká foi campeão com aquele excelente time do time do Milan, com Kaká, como eu disse, Crespo, Inzaghi, Maldini, Cafu, tinha um excelente time. E ele jogava pelo time do Milan e se transferiu de graça para o time da Juventus, acho que na temporada 2010-2011. E dizem as más línguas que ele foi meio que chutado do time do Milan. Porque, segundo lá, diretores, essas coisas, esses caras que renovam o contrato, que fazem parte dessa cúpula aí, que conversa com os jogadores, dizem, né, melhor dizendo, que não renovaram o contrato com o Pirlo por conta dele estar velho. E na época, ele tinha mais de 30 anos, sim, mas ainda dava, sim, para ele jogar umas temporadas aí que eu vou dizer daqui a pouco para vocês. E também na época estava surgindo o Montolivo, que pouca gente conhece, porque ele estava surgindo e tal, estava até que indo bem no time do Milan, mas aí depois ninguém nunca mais ouviu falar dele, porque nem bom ele era. E ele seria meio que o substituto do Andrea Pirlo. Então, meio que chutaram ele com as seguintes justificativas. Pirlo estava velho e que também já tinha um substituto para ele. Mas nenhuma dessas duas opções deu certo, porque ele não estava velho, tanto que jogou mais 4 temporadas para o time da Juventus, que foi o time que ele foi contratado e foi campeão de 7 títulos em 4 temporadas, e o Montolivo não rendeu nada no time do Milan, tanto que pouca gente lembra dele. Então acho que foi um dos maiores erros do time do Milan ter dispensado o Pirlo desse jeito. E também agora um jogador brasileiro, estou falando do Daniel Alves. O Daniel Alves já participou de algumas transferências de graça assim, no futebol. Primeiramente ele estava jogando pelo time do Barcelona, ficou durante um bom tempo no time do Barça, acabou ficando sem contrato com o time do Barça, melhor dizendo, e foi contratado de graça para o time da Juventus. Aí ele ficou um ano no time da Juventus, ficou um ano e tal, acabou seu contrato. Foi para o time do PSG de graça, ficou mais 2 temporadas com o time do PSG, e aí se transferiu de graça mais recentemente para o time do São Paulo em 2019. Então, Daniel Alves já participou de três transferências assim, do Barça para a Juve, da Juve pro PSG e do PSG pro time do São Paulo. Foram 3 ou foram 4 aí, eu não tive capacidade de contar, mas o Daniel Alves já participou aí de algumas dessas, mas antes ele só tinha se transferido por dinheiro, porque do Bahia, que foi o clube que ele foi revelado, foi por uma quantia de dinheiro pro Sevilha, do Sevilha depois foi pro Barça por uma grana, e depois vem todas essas transferências que eu disse para vocês. Ô Minhouse, de todas essas contratações que eu citei, dentre até os mais recentes e até os mais antigos, qual você acha que foi a melhor contratação que foi feita de graça? Acho que sem dúvida, foi a contratação do Lewandowski, Porque, olha tudo que ele já ganhou com o time do Bayern, Já ganhou a Champions League, ganhou o melhor do mundo também, Então, sem dúvida, foi a contratação do Lewandowski. Fora que os outros aí que você disse, a maioria, eles todos chegaram agora, Então, não tem muito o que a gente dizer, Então, pra mim, é o Lewandowski, Ó, Minhouse, eu concordo com você em partes. Acho sim que o Lewandowski foi muito bem, porque né, todos os títulos que ele já conquistou, tanto pelo Bayern, não sei quantas Bundesliga, Champions League, e também individualmente que ele já foi artilheiro da Bundesliga não sei quantas vezes, eleito o melhor jogador do mundo também, mas eu concordo sim com você em partes. Mas também um outro jogador que eu acho que foi muito bem também, que é o Raul, que foi contratado pelo time do Schalke. O time do Schalke nunca foi um clube que a gente falasse igual a gente fala do Bayern, igual a gente fala do Borussia Dortmund, que é um clube que é dominante no seu país. O Schalke sempre foi aquele time que brigou de metade de tabela para cima. Infelizmente nessa última temporada acabou sendo rebaixado.
Mas quando o Raul chegou, o time do Schalke mudou totalmente de patamar e começou a brigar diretamente com os principais clubes. Tanto que chegou em semifinal, né, melhor dizendo, de Champions League e também ganhou a Copa da Alemanha. Bom, gente, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscreva no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilhe também para ajudar você no canal. Não esqueça do like também, demorou? Se você não assistiu nenhum outro vídeo do canal, volta aí, assiste, tem sempre um cardzinho passando, só você clicar aí que você assiste. Ou também volta na página do canal, clica em vídeos lá que você também vai ter, tem quase 100 vídeos no canal, e dá pra você dar uma olhadinha nos vídeos, demorou? Então, um grande abraço pra vocês, falou e fui.